4 de janeiro de 2026. Estamos finalizando o período do Natal. Depois de amanhã, dia 6, dia da Epifania, que é a conclusão deste grande ciclo que começa com o período do Advento, depois Natividade, que é o Natal propriamente, e agora então a Epifania. Hoje, domingo, então, domingo mais próximo do dia 6 de janeiro, muitas igrejas estão celebrando o domingo, exatamente o domingo da Epifania, quando os magos do Oriente vão visitar o menino Jesus. Mas hoje não é sobre isso que eu vou falar aqui não. Vou falar sobre a grande notícia de ontem que percorreu todo o planeta. Ontem, dia 3, a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos e o sequestro do Nicolás Maduro e da esposa dele, levados para os Estados Unidos. E aí eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, porque a gente está vivendo uma época de polarização em que as pessoas, a maioria, toda regra tem exceção, mas a maioria das pessoas não se guia por um raciocínio com tranquilidade. A maioria das pessoas se permite guiar por emoções. Então a pessoa não pensa, ela sente. E é muito fácil manipular emoções, facílimo. No tempo de redes sociais e os tais dos algoritmos, é muito fácil com que as emoções sejam controladas, marionetadas, e as pessoas não percebem isso, que estão sendo manipuladas. E são basicamente duas emoções. Quais? Medo e raiva. Raiva e medo. É muito fácil, nesse tempo de rede social, de algoritmo, que vê o que você gosta e o que você não gosta. Então é muito fácil fazer com que você tenha raiva de algo ou de alguém, ou tenha medo de alguém ou de alguma coisa. E com isso o raciocínio muitas vezes é deixado de lado. Então por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, porque eu quero e preciso e pretendo ser interpretado não na base da emoção, mas do raciocínio, da gente pensar com calma. Bom, o ser humano, o pessoal está passando aqui do lado com o cachorro gritando alto, não sei, latindo alto, não sei se atrapalhou, espero que não. As pessoas, nós humanos, somos seres que somos gregários por natureza. O que significa isso? Nós vivemos em comunidade. Os seres humanos, para sobreviver, precisa de outro ser humano. O ser humano não vive sozinho. Agora, para que haja grupo humano, tribo, família, clã, o clã é um conjunto de famílias, e depois vamos aumentar, associações, ou qualquer grupo de profissionais. Para que haja um país, é preciso que haja leis acima de todos. Leis às quais todos se submetem. É preciso que haja liderança, claro, toda a comunidade tem que ter uma liderança. Não dá para ter um grupo sem que haja uma liderança. Então, os humanos criaram, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, maneiras diferentes de eleger, escolher, apontar o líder ou a líder, pode ser homem ou mulher, enfim, critérios diferentes para a escolha da liderança e leis que todos têm que obedecer. Isso vale no âmbito da cidade, no âmbito da empresa, toda empresa, firma, companhia, indústria, comércio, tem leis, ou seja, o que pode e o que não pode ser feito. Simplesmente não dá para viver, eu faço o que eu quero, isso não existe. Simplesmente isso não existe. Eu faço o que eu quero, a vida é minha, não é da conta de ninguém. Isso é uma ilusão. Todos temos que obedecer leis. As leis estão acima de todos e não o contrário. Muita gente acha que é o contrário, que a pessoa está acima da lei. Especialmente se a pessoa tem muito dinheiro. Então acha que pode fazer o que quiser. Não. Como dizem os cariocas, não é assim que a banda toca. Então, para que haja comunidade, e o ser humano precisa de comunidade, porque senão não vive ou não sobrevive,
é preciso que haja leis acima de todos. O que isso tem a ver com o problema da Venezuela e dos Estados Unidos? Tudo. Porque as leis se aplicam aos indivíduos, óbvio, aplica a você que está me acompanhando aqui agora, aplica a mim, aplica a todos os indivíduos, mas as leis se aplicam também a países. Existem convenções que regem como que os países vão atuar. Na antiguidade, predominou durante muito tempo, séculos, milênios, né, a lei do mais forte. O império mais poderoso atacava o mais fraco, o exército maior dominava o menor. Na modernidade, surgiram leis, acordos, convenções entre os países. Os países têm as leis internas, mas há também leis que regem como que um país vai se comportar em relação ao outro. Se você está me acompanhando com atenção, eu tenho certeza que você já sabe onde eu estou, o caminho que eu estou seguindo aqui. A Venezuela. A gente sabe que é uma ditadura, realmente. O Nicolás Maduro não um líder democrático em um país que é uma contradição terrível, porque tem as maiores reservas de petróleo do planeta, mais do que a Arábia Saudita, mas o povo empobrecido por uma série de questões, que eu precisaria de muito tempo aqui para comentar, não vou falar sobre isso aqui agora. Então, uma série de problemas na Venezuela que a gente não concorda, que a gente não aceita de jeito nenhum. O empobrecimento do povo e o emudecimento, né, da oposição, muitos problemas. Agora, um erro não justifica o outro, porque as convenções entre os países proíbem que os Estados Unidos façam o que fizeram. Ou seja, um país não pode interferir no outro desse jeito. E as desculpas oficialmente dadas, ninguém com um mínimo de bom senso vai acreditar. A Venezuela é uma ditadura. Bom, por que os Estados Unidos não faz isso com a Arábia Saudita, que é uma ditadura muito mais sangrenta, muito mais cruel do que a da Venezuela? Para combater tráfico de drogas. Por que o ex-presidente de Honduras, né, envolvido diretamente, documentalmente comprovado, envolvido com situação de tráfico de drogas, mas não aconteceu nada com ele, né? E aí, quando a gente volta ao que eu falei 1 minuto ou 2 atrás aqui, a Venezuela tem reservas de petróleo maiores que as da Arábia Saudita, e aí os Estados Unidos vai e interfere, ou seja, nenhuma lei entre os países permite que os Estados Unidos, ou que qualquer país do mundo faça isso. Aí pessoas com um grau de ingenuidade muito grande dizem assim, os Estados Unidos estão nos protegendo o mundo da China. Bom, vamos parar para pensar um pouco. Basta um conhecimento mínimo de história para a gente exercer e também exercer um pensamento crítico. Quantos países a China já invadiu? Silêncio aqui para você pensar. A China já invadiu algum país? Tá. Agora, quantos países os Estados Unidos já invadiram? Desde o século XIX. Boa parte do território dos Estados Unidos hoje foi tomado do México, na base da guerra. Um dos estados dos Estados Unidos se chama Novo México. Por que tem esse nome? Não precisa ser grande conhecedor de história para saber por que o estado tem o nome de Novo México. Então, lembra do que eu falei no início aqui do vídeo? Cria-se um medo, medo da China. Mas por quê? A China já invadiu algum país? A política externa chinesa é totalmente diferente da política externa dos Estados Unidos. Então, muita gente aqui no Brasil aplaudindo, e que lindo, que bonito, que maravilhoso, que coisa mais bacana. Vem fazer o mesmo aqui no Brasil. Muita ingenuidade, né? Estou tentando ser elegante aqui. Muita ingenuidade pensar isso. Para quê? Por quê? Para que desejar isso e se alegrar com isso? A Bíblia diz que os filhos de Deus devem desejar a paz. A paz e não a guerra. Jesus é chamado de príncipe da paz. O desejo de quem se diz cristão deve ser pela paz e não pela guerra.
deve ser pela justiça e não pela lei do mais forte, o violento que chega e domina porque tem poder militar para isso. Você tem um vizinho que é muito rico, muito mais rico que você. Você gostaria que ele entrasse na sua casa e determinasse: você vai fazer isso e isso porque eu quero, eu tenho dinheiro para isso, eu posso fazer o que eu quero. Você não ia gostar disso de jeito nenhum, né? É exatamente isso que está acontecendo agora. O povo venezuelano já sofria antes, está sofrendo agora, não há garantia nenhuma que a situação do povo pobre venezuelano vai melhorar depois da intervenção dos Estados Unidos. Qual a garantia? Zero, garantia nenhuma. E o olhar de Deus na Bíblia é para os mais pobres, os mais frágeis, os mais carentes, que na Venezuela sofriam e tudo indica que vão continuar a sofrer agora. Complicado, né? Situação tão difícil. Nós devemos pedir a paz e não a violência. Pedir a justiça e não a lei do mais forte.